E aí galera, Crypto Boys aí, hoje é dia 4, né? Dia 4, dia 5 de julho, terça-feira de 2022. Estamos aí com a foto aí do Luva de Pedreiro, não precisa, dispensa apresentações, né? E eu acordei aí pensando umas coisas, fazendo uma reflexão que tem tudo a ver com o Brasil. O Luva de Pedreiro, galera, ele representa o povo brasileiro na sua essência. E eu vou explicar para vocês em que sentido o Luva de Pedreiro representa o povo brasileiro. Não precisa dizer para vocês que o Luva de Pedreiro é uma pessoa boa, né? A gente vê a bondade nele, a gente vê a inocência, né? A gente vê a ingenuidade nele. Tanto é que ele foi enganado, ele foi ludibriado, ele foi manipulado pelo seu ex-empresário. Nem vou tocar o nome do cara. Agora, por que que ele foi presa fácil para o empresário dele? Você já deve ter, nas entrevistas do Luva de Pedreiro, ele já falou que ele tem pouca instrução. Se eu não me engano, ele cursou ali até o terceiro primário ali e ele só sabe assinar o nome. Ou seja, além dele ter estudado só o terceiro primário, significa também que as escolas aí aonde ele estudou eram ruins, porque você chegar até o terceiro primário, né, e saber só assinar um nome, significa que era escola, ou eram escolas muito ruins, ou ele tem uma, uma inteligência muito abaixo da média. Mas eu acho que a questão é que as escolas eram ruins, tá? E o que que isso tem a ver com o povo brasileiro? Vocês entendam o seguinte: política, a política, né? Os políticos é que governam o nosso país. Os políticos é que gerenciam o nosso país. Quando eu falo nosso país, porque de fato o Brasil é dos brasileiros. O Brasil é de cada um de nós que moramos aqui. E o Brasil é como se fosse uma empresa. Então, o Brasil é como se fosse uma grande empresa. Imagine que vamos pegar uma Coca-Cola da vida. Imagine que todos nós somos herdeiros da Coca-Cola, né? Mas só que nós somos muitos. Então não dá para todo mundo ser o presidente da Coca-Cola. E imagine que nós somos muitos herdeiros da Coca-Cola, mas nós não temos competência para gerir a Coca-Cola, para gerenciar, para presidir a Coca-Cola. E nós escolhemos entre nós, os herdeiros, pessoas para representar a maioria na administração da Coca-Cola, né? Mas a grande maioria de nós é formada, não estudou, que nem luva de pedreiro. A maioria de nós não estudou, tem pouca instrução e a gente só sabe praticamente assinar nossos nomes. E entre nós, os herdeiros, tem aqueles que estudaram, tem aqueles que se sobressaem e esses acabam fazendo o quê? Esses que sobressaem, esses que estudaram, eles acabam se sobressaindo entre os demais e acabam sendo escolhidos para gerenciar a nossa grande empresa que é o Brasil.
Mas na grande maioria desses que se candidatam a gerenciar a nossa empresa, que é o Brasil, na verdade eles têm má intenções. Porque o objetivo deles é o quê? Fazer parte da administração para poder o quê? Para poder lucrar, né? O objetivo deles é lucrar, porque eles sabem, isso já vem de passado, eles sabem o seguinte, que todos aqueles que conseguem ser eleitos para administrar a grande empresa que é o Brasil, eles se dão muito bem. Porque eles conseguem desviar muita grana, eles conseguem receber propinas, eles conseguem ficar ricos. Eles sabem que se você conseguir ser eleito, seja para que cargo for, pode ser o menor cargo, seja lá um vereador, seja lá um subprefeito, eles sabem que entrou no jogo, o lucro é garantido. Porque ali é feito, na parte dos que administram essa grande empresa que é o Brasil, ali existe um jogo. E é o jogo do dinheiro. Ali existe como se fosse um grande quartel, uma máfia. E quando você é eleito para algum cargo, você começa a fazer parte desse time. E aqueles que resolvem não fazer parte desse time, eles logo são botados de escanteio ou logo são eliminados, enfim. Mas a grande maioria das pessoas que estão ali para administrar, elas estão ali para roubar, saquear, enfim, a maioria estão ali com a pior das intenções. E o que isso tem a ver aí com Luva de Pedreiro e com o povo brasileiro? Para que eles consigam fazer tudo isso, para que eles consigam fazer esse jogo sujo e conseguirem continuar no poder, eles acabam fazendo o quê? Para eles é interessante que todo mundo, a maioria da população, seja um luva de pedreiro. Porque um indivíduo igual ao luva de pedreiro, ele é fácil de se manipular, ele é fácil de se enganar, ele é fácil de se iludir, ele é fácil de se roubar. Que é justamente o que aconteceu com o luva de pedreiro. Não é? O luva de pedreiro foi facilmente enganado, foi facilmente seduzido, foi facilmente manipulado na cara dura pelo seu ex-empresário, que tudo indica que o cara chegou aí a faturar mais de 8 milhões de reais e o luva de pedreiro 7 mil reais. E é a realidade do nosso povo. Né? A maioria de nós somos luvas de pedreiro. Enquanto os políticos estão roubando milhões, estão ficando milionários, ganhando fortunas, a gente ganha um salário mínimo. Porque a nossa empresa chamada Brasil é uma mega empresa. É uma empresa aonde se produz de tudo. É uma empresa que possui inúmeros recursos naturais. É uma empresa que não sofre com furacões, tufões, tsunamis, terremotos, vulcões, grupos terroristas. Não tem sabotadores. Os nossos vizinhos são pacíficos, enfim. E a gente tem grandes extensões de terra para serem usadas para o plantio, enfim. A nossa empresa é mega rica.
E nós que somos donos dessa empresa chamada Brasil, a grande maioria de nós é pobre, que nem o Luva de Pedreiro. Ou seja, o Luva de Pedreiro é um indivíduo que ele tem um talento, ele tem não sei quantos milhões de seguidores nas suas redes sociais e tá aí com 7 mil reais na conta, enquanto o empresário dele lá com mais de 8 milhões aí, que a gente sabe que foi falado, mas querendo comprar aí apartamentos aí, quatro apartamentos no valor total de 8 milhões. Então se ele está gastando 8 milhões, é que ele tem muito mais ainda. E com certeza ganhou aí nas custas do Luva de Pedreiro. Então, o empresário, vocês acham que o empresário, né? Vamos supor que o Luva de Pedreiro continuasse com o empresário dele. Vocês acham que o empresário dele iria falar para ele assim, ó, é o seguinte, você tem que voltar a estudar, você tem que focar nos estudos, eu quero que você volte a estudar, eu vou te matricular numa escola aonde você vai estudar, você vai fazer um curso intensivo aí para você se alfabetizar, para você aprender a ler direito, você vai fazer um curso, vai entender de economia, vai entender de administração. Vocês acham que o empresário dele iria querer fazer isso com ele? Investir nele para ele aumentar o campo de conhecimento dele? Não, porque se o empresário faz isso com ele, o que vai acontecer? Ele vai deixar de ser inocente. Ele vai começar a entender o que está acontecendo. Ele vai começar a entender que ele está sendo enganado. Porque ele vai adquirir conhecimento. O conhecimento que ele vai adquirir vai fazer aumentar a capacidade mental dele. Vai desenvolver a inteligência dele. E ele vai começar a ver o que todos nós vimos. Todos nós sabíamos, todos nós percebíamos que o Luva de Pedreiro estava sendo enganado. Mas o próprio Luva de Pedreiro não. Por quê? Justamente pela capacidade mental dele está reduzida devido à falta de estudo, à falta de conhecimento. Isso não estou falando que ele não é burro, mas se você não tem instrução, se você não tem estudo, a sua capacidade de percepção, ela é diminuída. Quando você não tem estudo, certo? Você vira um cara tipo Luva de Pedreiro. Aqueles indivíduos que não têm estudo, por ele não ter estudo, é como se ele fosse cego. Tá? É como se ele fosse cego. Então, aquelas pessoas que se aproximam dele e dão tipo um pacote de bala, é que nem uma criança. Você quer ganhar a confiança de uma criança? Dê um pacote de bala para uma criança. Dê um carrinho para uma criança. É assim que os pedófilos fazem. A partir do momento que você deu isso para a criança, devido a ela não ter uma compreensão mental, devido a ela não ter uma inteligência desenvolvida, você dá um pacote de doce para a criança, ela vai confiar em você. Mas é por quê? É porque há uma ingenuidade ali devido à falta de entendimento do mundo. Com Luva de Pedreiro é a mesma coisa. Ou seja, o empresário deu para ele, tipo, sei lá, uma graninha, né? E já pegou a confiança do Luva de Pedreiro. E o povo brasileiro é a mesma coisa. Devido à maioria do povo brasileiro não ter lá instrução, não ter lá o estudo, a maioria do povo brasileiro é ingênua. Então, o governo faz o quê? O governo faz a mesma estratégia que os golpistas fazem. Quando eu falo do governo, eu não estou falando de Bolsonaro não, camarada. Eu estou falando de todos os governos, desde os atuais até e todos os passados. É um jogo político que é passado de presidente para presidente, de governador para governador. O jogo político é esse. Quem entra na política vai jogar esse jogo.
Então, a gente sempre vê esse tipo de atitude nos políticos. E qual é a atitude dos políticos? Olha, não dê estudo para a população, dê um estudo fraco, ruim, para não deixar o povo adquirir sabedoria. O objetivo do político é não deixar o povo adquirir sabedoria para ele sempre ser um luva de pedreiro. E a gente faz o quê? A gente dá uma cesta básica, a gente dá um auxílio emergencial e assim a gente ganha a confiança do povo. Vocês podem perceber, galera, que todo governo, me fala um governo que investiu em educação. Eu estou falando investir em educação em massa. Eu estou falando investir em educação em massa, fazer escolas que realmente você entre lá e realmente você saia de lá um cara super culto, um cara com a sua mente ampliada, um cara que dificilmente consegue, vai ser enganado. As pessoas estudam nas escolas e saem do mesmo jeito que entrou, ou seja, saem desinformadas. Eu vou falar o linguajar popular, entram burras e saem burras, a mesma coisa. As escolas que a gente tem hoje em dia não te preparam para o mundo, não te preparam para as coisas. É uma enrolação só, ou seja, o ensino de má qualidade. O ensino deveria ensinar o que para as pessoas hoje? Deveria ensinar um pouco de economia, deveria ensinar sobre política, ensinar para todo mundo o que é política, né? O que faz um vereador, o que faz um deputado federal, um prefeito, um senador, um presidente. Ensinar, nas escolas deveriam ensinar tudo referente à política. Você não vê isso nas escolas. Nas escolas deveriam ensinar sobre economia, para você já sair da escola preparado, né, para fazer a sua gestão financeira. E isso não acontece, né? Isso não acontece. A maioria das escolas deveria ter um curso ali básico de direito para ensinar um indivíduo a não ser enganado, para ensinar ele os direitos dele como cidadão, os direitos dele como consumidor, para o indivíduo sair da escola já preparado para enfrentar o mundo. Isso não acontece nas escolas. Eles ficam ensinando só porcaria da escola, tá? E isso faz parte do jogo político. Ou seja, é a intenção dos políticos deixar que você seja um luva de pedreiro, para que justamente você possa ser lubridiado, você possa ser enganado, você possa ser passado para trás, igual o luva de pedreiro foi, ok? E justamente por ele continuar nessa condição aí, ou seja, ele não investir em estudo, porque o fato dele não investir em estudo também faz ele pensar que ele é incapaz, né? Que ele é incapaz. Enfim, o que eu queria dizer para vocês é isso aí, galera. Eu não sei se vocês entenderam, espero que vocês tenham entendido que um dos motivos do Brasil tá da merda, um dos motivos do Brasil ser um país rico com pessoas pobres é justamente essa questão aqui do luva de pedreiro. Ou seja, os políticos querem que todo mundo seja um luva de pedreiro. Eles não querem investir no seu estudo, eles não querem investir no seu crescimento pessoal, no seu conhecimento cultural. Os políticos não querem isso para você, não querem isso para os seus filhos. Eles nunca vão facilitar para você, porque à medida que você é um luva de pedreiro, você é manipulado. E a gente vê, né? E é o que a gente vê espalhado aí, ou seja, você vê o governo dando pão e circo
né? Já dizia Júlio César. Era assim que Júlio César, o grande ditador romano lá, governou Roma. Esse cara era muito inteligente, ou seja, ele falava: dê pão e circo ao povo, que tudo se resolve. E no Brasil, o que a gente vê é isso aí: é pão e circo, né? O pão é o quê? É com esses benefícios aí, Bolsa Família, auxílio emergencial, esses vários benefícios aí que é dado para o povo. Isso aí é o pão. E o circo é o quê? O circo é carnaval, né? É carnaval, é show final de ano, essas festas que a gente vê por aí, isso aí é o circo, ok? Então é um jogo político. É isso aí, Crypto Boys. Fui.